já sabe, então, vamos abrir Apocalipse, capítulo 2, estamos indo verso a verso, né? A cada carta às 7 igrejas do Apocalipse. Lembrando, né, que nós vamos iniciar logo em seguida, daqui a pouco, o estudo de Apocalipse nos lares. Vamos falar, vamos estudar Apocalipse. Vou falar dos pontos assim culminantes, né? De como se interpreta o Apocalipse, de como se lê o Apocalipse. A primeira coisa, já dando um spoiler, Apocalipse não é um livro histórico. Então a gente não lê ele como uma história. Ele é um livro profético, a gente lê ele como um livro profético. Então o que está escrito do capítulo 1 ao capítulo 22 não é uma sequência de fatos. Ele é profético. Ele tem um vai e volta várias vezes, onde João enxerga várias vezes a mesma cena de outros ângulos. Então não é uma sequência de fatos. Ele é um livro de profecias. E as profecias não estão organizadas em datas, mas sim em visões que João foi tendo no decorrer das suas visões, né, do seu encontro com Jesus. Então, a única parte que é mais histórica é esses 3 capítulos, né, que é quando ele tem a visão e quando Jesus escreve as cartas para as igrejas. Então aqui é um fato que está acontecendo naquela época, para aquela região, para aquelas igrejas. E o resto do livro ele vai ter visões aí do passado, do presente que está acontecendo e do futuro que irá acontecer. E aí nós vamos ver nessa sequência nos lares. Então se você quer aprender de Apocalipse, conversar sobre Apocalipse, tirar suas dúvidas de Apocalipse, você precisa estar nos lares, né, para a gente estar conversando sobre essas questões mais peculiares e mais particular da palavra. Então hoje, capítulo 2, versículo 18 até o 23. Aliás, desculpa, até o 25. 18 ao 25 do capítulo 2. Vamos ler então a santa palavra. A escritura diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os seus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Amém. Depois tem mais alguns versículos que vai ainda estar dentro dessa carta, que nós vamos ver no decorrer da mensagem. Então nessa sequência, Jesus está ensinando as igrejas e nos ensinando algumas coisas fantásticas, extraordinárias. Muitas delas fortes, muitas delas nos confrontam, muitas delas até nos assustam, muitas delas nos faz pensar, repensar a nossa fé, a nossa caminhada, como houve nas outras que nós já estudamos, que nós já pregamos, as perseguições. Aqui não acontece isso, mas nas outras aconteceram as perseguições, aconteceram os desafios. E aí Jesus está falando de perseverança. E nas cartas todas elas que nós estudamos já, Jesus fala de confiança, fala de perseverança. Ele elogia e ele repreende algumas questões. E ele sempre faz uma promessa. Sempre faz uma promessa, porque Jesus tem promessas para a sua igreja. Amém? Eu dei o nome dessa mensagem de
nome da mensagem é: quando Jesus reprova a tolerância. Quando Jesus reprova a tolerância. E é muito comum um certo equívoco que as pessoas têm quando falam de Jesus, quando se trata de Jesus, que se tem a ideia de Jesus quando Jesus veio, na sua primeira vinda. E como que Jesus veio na sua primeira vinda? Ele veio como Salvador, ele veio pregando o amor de Deus, o amor a Deus e o amor ao próximo. Ele veio trazendo a paz, ele veio trazendo a comunhão, ele veio como o Senhor que salva. E muitas vezes, quando a gente vê, por exemplo, como esse título, quando Jesus reprova a tolerância, a gente pode pensar: como assim Jesus reprova a tolerância? Mas a tolerância não é algo bom, não é bom a gente ser tolerante? Sim e não. Porque tem uma tolerância que Jesus não aprova, que ele reprova. E aí nós vamos levar nosso pensamento para esse Jesus que veio como Salvador, que veio como aquele que traz a paz, que traz o amor. E para nós, a nossa mente ela não consegue entender como que Jesus pode reprovar alguma coisa, como que Jesus pode punir alguém, como ele pode fazer algo, dar palavras fortes. Na verdade, a gente tem uma ideia equivocada de Jesus, porque Jesus já desde a sua época ele já reprovava muita coisa. Ele já reprovava os fariseus, ele reprovou os mercadores do templo, inclusive ele deu chicoteada nos mercadores, né? Ele correu eles derrubando mesa. Imagina Jesus entrando na igreja, derrubando as mesas, as cadeiras, e some daqui. Foi assim que ele fez. Mas nós temos a ideia, né, do Jesus que pintam para a gente nos quadros e no cinema como aquele que quase que não caminha, né, que ele anda flutuando. Não, ele era um homem, ele caminhava de verdade, e ele, quando tinha que repreender, ele repreendia. Mas a gente pensa nesse Jesus que salva. Mas Jesus salva, Jesus é o Salvador, Jesus veio para salvar. Na sua primeira vida ele vem para salvar, mas ele também virá na sua segunda vinda, e essa ele não vem para salvar, essa ele vem como juiz, ele vem para cortar, ele vem para acabar, ele vem como juiz, e para galardear os bons e os maus, para recompensar os bons e os maus. Os maus naquilo que foi feito de maldade, e os bons naquilo que foi feito de bondade. E a bondade não é ser bom, não é fazer o bem, mas estar em Cristo, estar em Deus. Porque só assim conseguimos ter esse título de ser bom. Porque bom ninguém é, somente quem está em Deus por causa de Deus. Porque Cristo está em mim, por isso eu posso ser chamado de bom e justo. Não porque eu sou bom e não porque eu sou justo, mas porque aquele que é bom e justo está em mim. E aquele que é bom e justo está em você. Então tem questões que Jesus não reprova, aliás, não aprova, ele reprova. Ele reprova um tipo de tolerância que essa igreja de Tiatira tinha. Ela aprovava algumas coisas que Jesus reprova. Então nós vamos ver isso no decorrer da mensagem. Primeiro, a cidade de Tiatira era uma cidade próspera, com indústria de tinta. Eles tinham indústria de tinta que tingia tecidos. Eles tinham uma indústria, uma fábrica de roupas. Tanto nós vamos ver isso em Atos capítulo 16, quando aparece Lídia. Vocês lembram quando nós pregamos a nossa sequência de mensagem em Atos? Apareceu Lídia, e Lídia era de Tiatira, e ela era vendedora de roupas. E ela é dessa cidade de Tiatira. Então era uma empresária de roupas. Essa cidade, então, ela produzia tintas, roupas, cerâmica e objetos de bronze. Eles fabricavam objetos de bronze, poliam bronze. Então, uma cidade muito famosa. A cidade com muitos templos pagãos, como todas as outras que nós vimos. Nós vimos já Diana, nós vimos Apolo, nós vimos Zeus, nós vimos
Cibele, nós vimos diversos deuses já nas outras igrejas, nas outras cidades onde as igrejas estavam, e agora aqui não é diferente. Aqui tem um templo de Apolo, que era o deus Sol, e de Artemis. E aí nós vamos ver algo interessante quando Jesus se apresenta. No versículo 18, ele diz: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente ou bronze polido. Jesus, então, quando se apresenta, ele começa a sua apresentação interagindo com a cultura, como sempre, como ele fez em todas as outras cartas. Ele sempre tem um ponto que ele interage com a cultura, ele sempre tem um ponto que ele fala com o cotidiano das pessoas, como se ele viesse aqui em Taquara um dia, e ele mandasse uma carta para nós, e ele fosse interagir com alguma coisa que tem aqui em Taquara, como ele fosse falar da Taquara, como se ele fosse falar do Parcão, né? Como se fosse falar do rio que passa por aqui. Ele ia citar isso para as pessoas que estão na cidade entender. E Jesus também tem uma característica dessa época de Jesus, que nessa época só existia uma igreja numa cidade. Era só aquela igreja. Então quando ele manda a carta para a igreja de Éfeso, somente tem aquela igreja em Éfeso, não tem outra. Quando manda para Tiatira, para Pérgamo, só tem uma igreja naquele lugar, não tem outra. Então, quando ele faz a repreensão, quando ele faz os elogios, isso tem muita representatividade. Isso tem muita importância. Quando ele vai elogiar uma igreja, ele está elogiando toda a igreja. Quando ele vai repreender, ele repreendendo toda a igreja. Então tem muita relevância, tem muita importância, tem muito peso que Jesus está falando. E a mesma coisa acontece aqui, quando ele interage com a cultura. Olha só como ele se apresenta. Ele diz: esse que fala com vocês é o Filho de Deus, tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. Por que ele fala isso? Porque Apolo e Artemis eram filhos de Zeus. Zeus era o Deus todo-poderoso dos gregos. Mas ele se apresenta dizendo: eles não são os filhos de Deus, eu sou o Filho de Deus. Ele se apresenta como: eu sou o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus. E ele fala que ele tem os olhos com chama de fogo. Por quê? Porque Apolo era o Deus Sol. Não, quem tem o fogo que queima sou eu. Os meus olhos estão com chama de fogo. E ele se apresenta com os pés com bronze polido, porque a cidade tinha uma indústria de bronze, que polia o bronze, que fabricava o bronze. Ele diz: não, eu tenho, olha só, o que vocês chamam de importante, que vocês acham importante na cidade de vocês, eu uso nos meus pés. Os meus pés, que tem o que vocês têm de mais rico, eu piso em cima. Assim como quando João vai apresentar a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém tem ruas de, quem sabe? Ouro. O que o mundo hoje, o que as pessoas hoje valorizam, supervalorizam, o ouro tem um valor astronômico. As pessoas consideram demais o ouro. Deus diz: o ouro é para vocês pisar em cima, eu vou fazer rua com ele. Assim como essas pedras que estão aí nos paralelepípedos, eu vou fazer rua, vocês vão pisar no ouro. Então o ouro não vale nada. O que vale é o que Deus tem. E aí Jesus diz: eu uso nos meus pés o que vocês acham tão valioso nessa cidade. E algo muito importante, ele está se apresentando como o Todo-Poderoso. Ele diz: eu sou o Filho de Deus, eu tenho os olhos como chama de fogo, eu uso nos pés o bronze. Eu não sou como os deuses do Olimpo. Eu sou o Todo-Poderoso, estou acima de todos os deuses. E o bronze polido, nessa época, ele era usado como espelho. Era polido o bronze de tal forma que ele refletia, então ele era usado como espelho. Jesus está nos dizendo, está dizendo para mim e para você nessa noite, que para que
para cada um de nós, para que cada um de nós consiga se reconhecer e se conhecer de verdade. Eu só consigo me reconhecer e me conhecer de verdade. Eu só consigo enxergar a mim mesmo, olhar para mim mesmo, somente quando eu estou aos pés de Jesus. E quando eu estou aos pés de Jesus, o bronze polido reflete a minha alma. O bronze polido dos pés de Cristo. Eu e você nos refletimos, nos enxergamos, nos conhecemos aos pés dele, prostrado aos seus pés, que o bronze vai revelar a nossa alma. Mas no versículo 29 e no versículo 23, ele vai falar duas coisas, dois assuntos muito importantes. Primeiro, no 19, ele diz assim: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Tudo que fazemos é gravado nos registros celestiais. Bota para nós aqui, Samuel, por favor, o pessoal ler. Tudo que fazemos é gravado nos registros celestiais. Jesus retribui e recompensa a todos em tudo. Ele retribui e ele recompensa a todos em tudo. Ele fala de amor, ele fala de fé, ele fala de serviço, ele fala de perseverança e ele fala esforço. Jesus está elogiando essas qualidades da igreja de Tiatira. Que coisa mais maravilhosa, que coisa mais incrível, que coisa mais abençoada, ser elogiado pelo próprio Cristo. Ele elogia a igreja, ele elogia essa igreja pelo seu amor, pela sua fé, pelo seu serviço. Mas uma pergunta que eu faço para nós nessa noite: como anda o nosso amor pelas coisas de Deus? Como anda o seu amor pelas coisas de Deus? Como anda o seu amor para com as pessoas de Deus? Como anda o nosso amor com a igreja, com os serviços da igreja? Como anda o nosso amor com o que Deus fala, com o que Ele tem falado? Como anda o nosso amor com os irmãos? Ele está elogiando essa igreja pelo amor que eles tinham. Pelo amor que eles tinham. Como está a nossa fé? Porque ele fala: eu tenho visto a fé de vocês. Já pensou em ser elogiado por Cristo? De Cristo falar para você: olha a tua fé, que maravilha a tua fé, eu tô feliz com a tua fé. Já pensou Jesus falar para você: eu estou feliz com o teu amor, quando eu olho para ti, meu irmão, minha irmã, eu me alegro. Jesus falando isso para você, que coisa boa, quando eu vejo a tua fé, aquece meu coração. Como é que anda a nossa fé? Como é que anda a sua fé? Como é que anda o seu amor pelas coisas de Deus? Como anda nosso serviço na casa de Deus e para Deus? Porque ele elogia o serviço desses irmãos. Que coisa maravilhosa, gente. Jesus elogia o serviço. Diz: olha, quando eu vejo tu trabalhando, eu fico feliz. Eu estou vendo o serviço de vocês. Que coisa mais boa, que coisa mais linda a dedicação. Que coisa mais linda a dedicação quando tem aqui alguém tocando um violão, um baixo, uma guitarra. Eu vejo quando está dedilhando. Que maravilha esse teu serviço, que amor que tem nisso, nesse instrumento. Que coisa mais linda quando você está varrendo o templo. Que amor que você tem em varrer o templo. Que maravilha. Quando você canta, o amor sai da sua boca. Que serviço maravilhoso você está fazendo. Como é que está o nosso serviço na casa de Deus? E como é que está o nosso serviço para Deus?
Porque uma coisa é eu fazer o serviço na casa de Deus para mim mesmo ou para os outros. Vou fazer para que ninguém fale nada, ou eu vou fazer porque eu quero que me enxerguem. Esse é um sentimento errado. Agora, fazer na casa de Deus para Deus, a gente faz com muito amor, a gente faz com muita dedicação. Os líderes nos lar fazem com muita dedicação. Os irmãos que não vão prestar algum serviço para Deus fazem com muita dedicação. Quem está ali na porta, ali na rua, faz com muito amor, com muita dedicação. E é elogiado por Jesus. Mas será que nós não podemos fazer um pouquinho mais do que nós fazemos? Será que eu e você não podemos fazer um pouquinho mais, nos doar um pouquinho mais, fazer um pouquinho mais, com mais amor, com mais fé, com mais dedicação? Será que eu não posso me doar um pouquinho mais? Não, às vezes a pessoa pode perguntar, que dia que eu preciso vir? Ensaiar, ou fazer, ou varrer, ou enfim. O dia é tal dia. Mas não vamos precisar que tu venha um outro dia, não. Eu só posso vir, já está marcado nesse dia. Mas será que nós não podemos fazer um pouquinho mais? Será que nós não podemos fazer? Nos dar um pouquinho mais? Quando nós éramos obreiros lá em Canoas, a primeira escala que a gente cumpriu lá em Canoas foi nos banheiros. Porque lá os banheiros ficam atrás da igreja e sempre tem um casal cuidando dos banheiros. Os irmãos usam, aí o casal vai lá, né? Passa um pano e tal, já organiza. E aí a primeira vez que a gente foi para ficar no banheiro, nós levamos um sabonete líquido que a pastora tinha da Natura. Eu levei um Bom Ar. Toda vez que o irmão usava o banheiro, eu jogava o Bom Ar. Eles tinham ali o sabonete. O pessoal, que cheiroso esse sabonete. No banheiro. Por amor, porque queria que as pessoas ficassem bem, felizes de estar usando o banheiro. Sabe, quando a gente faz um pouco mais. A gente dedica um pouco mais. As irmãs, quando vêm limpar o templo, não é só passar uma vassoura e passar um pano, de repente a irmã quer botar um cheirinho, né? Como já aconteceu aqui, que eu já vi irmãs que já botaram cheirinho, a gente anda aqui, olha que cheiroso que está. E todo mundo gosta quando chega, olha que bacana, que bonito. Todo mundo repara esse cuidado, né? Esses pequenos detalhes. Deus também repara. Deus também observa os nossos pequenos detalhes. Quando eu faço por amor, quando eu faço com dedicação, quando eu faço por entrega, quando eu dou o meu dízimo porque é uma obrigação, ou quando eu dou o meu dízimo porque eu faço por amor, que eu tenho gosto de fazer isso, eu confio em Deus, eu sei que Deus cuida de mim, eu sei que a obra precisa, então eu vou fazer. Por que eu não vou fazer? Não, eu faço por amor. Não faço por troca, nem por ganância. Então, será que nós não podemos fazer um pouquinho mais? Ele fala também da perseverança. Como é que está a nossa perseverança? Como é que está a sua perseverança? E só por você estar aqui nessa noite, você já está demonstrando que você é perseverante. Você é perseverante. Às vezes, talvez podia ser um pouquinho mais, mas você é perseverante. Você está aqui hoje. Você persevera. Esse calorão que está hoje, né? Você veio para o culto. Você é perseverante. Dia de chuva, você está no culto. Dia de frio, você está no culto. Isso é perseverança. Mas muitas vezes nós nos cobramos até a mais, além da medida. Muitas vezes nos cobramos que queremos fazer mais ou ser melhor em algumas coisas. Nos cobramos demais em algumas coisas, menos em outras. Mas uma coisa que eu quero dizer para você: se cobre menos e persevere mais. Seja você mesmo, seja autêntico em Cristo e persevere mais, porque Jesus, Ele não está cobrando de você que você se cobre. Ele está dizendo para você ser perseverante, para você amar, para você ter fé, para você continuar firme. Jesus elogia o esforço. O esforço, e ele fala: o esforço de hoje é maior do que o de antes. Isso é formidável, gente. Isso é incrível, porque em Éfeso foi o contrário. Lembra disso? Em Éfeso ele diz: você não faz agora o que você fazia antes. Você abandonou o seu primeiro amor. Mas em Tiatira ele fala o contrário. Ele fala: você faz mais hoje do que antes. Que coisa mais maravilhosa.
Que coisa mais maravilhosa, isso é perseverança. Porque a tendência das pessoas é ir perdendo ritmo, cansando, puxando o freio, parando um pouquinho, não vou tanto. E ela vai esfriando. Ela vai esfriando. Um alerta que eu sempre faço para todos. E quando alguém falta o culto e falta mais vezes, eu sempre mando uma mensagem e eu sempre lembro isso que eu falo. Eu sempre digo, cuidado. Porque para a gente se desviar é muito fácil. Para a gente se afastar é muito fácil. Tu vai se afastar em 2 toques e não precisa nem estar em pecado. Hoje tu não vai no culto porque aconteceu alguma coisa. Na semana que vem tu não vai porque aconteceu outra coisa. Na outra semana tu não vai porque daí está cansado. Na outra não sabe o que aconteceu, mas não foi. Quando vê, está fora e nem percebeu. Porque o mundo nos cega. O mundo tem um sonífero que eles vão largando. O de Satanás larga no ar, nós vamos cheirando aquele sonífero, nós vamos adormecendo e para a caminhada, do nada. Então, quando Jesus fala, você faz mais hoje do que antes, meu Deus, que coisa maravilhosa. Nós precisamos fazer mais, gente. Mais. Por isso, é uma luta constante. Manter o padrão, manter o esforço. E glória a Deus por isso. Mantenha o esforço, mantenha o padrão. Faça mais, faça sempre mais. Procure fazer mais. Que coisa mais maravilhosa. Mas, como eu disse no título, tudo que fazemos é gravado nos registros, deixa ali, nos registros celestiais. Tudo que nós fazemos fica gravado no registro celestial. Tudo. Aí no versículo 23, aí ele fala: matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribui a cada um de vocês de acordo com suas obras. Tudo isso Jesus está vendo e recompensa. O seu esforço, a sua fé, o seu amor, a sua dedicação, o seu serviço, tudo isso ele recompensa. Porém, o contrário também é verdadeiro. Ele sonda e conhece o nosso coração. Qual a intenção que tem por trás de uma atitude, de um serviço, de uma boa ação. Tudo está sendo está sendo visto. E tudo será retribuído conforme nossos pensamentos e sentimentos. Conforme as nossas ações, tudo vai ser retribuído. Toda a correção de Jesus no meio da igreja é para acordar a igreja. Ele diz: todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ele diz que ele vai punir os filhos de Jezabel. Ele vai punir. E por que ele faz isso? Porque ele quer acordar a igreja. Toda correção é para acordar a igreja, para sacudir a igreja, é para dizer: Jesus está vendo, porque tudo que acontece em nosso meio vem de Jesus, vem de Deus. É Ele que limpa a sua igreja, Ele que purifica a sua igreja, Ele que santifica a sua igreja. É como uma frase de J.C. Ryle: na cruz, um ladrão foi salvo para que ninguém se desespere, mas apenas um para que ninguém se iluda. Tinha 2 ladrões, um foi salvo, o outro não. E J.C. Ryle diz que um foi para que todo mundo não perca a esperança, mas somente um para que as pessoas não se iludam que é de qualquer jeito, porque não é de qualquer jeito. Amada igreja, hoje Jesus nos chama para amar mais, para ter mais fé e menos reclamação, para ter mais serviço, mais dedicação, mais perseverança, mais esforço. Jesus nos chama para isso. Jesus nos chama para servir melhor a Ele. Será que nós podemos dizer para Jesus: Jesus, olha o que eu tenho feito? Será que nós podemos dizer para Jesus: Jesus, olha para mim,
Será que nós podemos dizer para Jesus: Jesus, olha o meu serviço, olha a minha fé, olha o meu amor? Será que eu posso dizer: Jesus, olha minhas mãos, elas estão limpas? Será que nós podemos desafiar Jesus? Jesus, olha para o meu serviço, olha para mim. Olha, elogia Jesus, me retribui por aquilo que eu tenho feito, porque tudo será retribuído. Tudo será retribuído. Tudo, em tudo, para todos. Tudo que fazemos fica registrado nos céus. Deixa eu perguntar para você: vamos fazer mais? Não, não vamos? Vamos fazer mais? Amém. Amém. Então, repita comigo, por favor. Senhor, eu quero fazer mais. Eu quero ter mais amor. Eu quero ter mais fé. Quero servir mais. Quero ter mais perseverança. Quero me esforçar mais. Faz em mim, Senhor. Amém. Glória a Deus. No versículo 20, Jesus diz: no entanto, contra você tenho isso, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Agora sim, Jesus é intolerante com a tolerância ao falso e à imoralidade. Jesus é intolerante com o pecado. Jesus é intolerante quando a igreja tolera o pecado. Quando a igreja tolera os falsos, quando a igreja tolera a imoralidade, ele é intolerante com isso. Quem era Jezabel? Jezabel foi uma mulher, uma rainha, casada com o rei Acabe. Só que o rei Acabe cometeu o maior erro de casar com ela, porque ele casou com uma mulher de outros povos, que adoravam outros deuses. Isso no Antigo Testamento. E ela levou Israel toda a pecar. Israel toda ao pecado. Levou eles a adorar outros deuses, a adorar outros ídolos. Levou eles à imoralidade. Claro que aqui em Tiatira não era Jezabel, essa mulher de Acabe que estava aqui, porque ela morreu. Mas é o espírito de Jezabel. Pelo que se entende, os estudiosos, tinha uma mulher lá que também fazia esse mesmo papel. E ela foi taxada como Jezabel. Não que tivesse essa mulher Jezabel lá, mas assim como Jesus chama Roma de Babilônia, assim como chama as pessoas que se desviam do caminho e que conduzem por um caminho errado de filhos de Belial. Não é alguém que está lá com o nome de Jezabel, mas é o espírito de Jezabel que estava lá. E essa mulher representa o culto falso, a imoralidade, os falsos dons, a tolerância ao pecado, ao erro. E isso é intolerável. Não se tolera. Porque na igreja se recebe e se tolera todos, não tudo. Na igreja se recebe e se tolera todos, não tudo. A pessoa pode vir como ela tiver. Pode vir com o histórico que ela tiver. Todos são recebidos e tolerados e abraçados e amados. Mas não é permitido ela fazer tudo na igreja. Na igreja se tolera todos arrependidos, não o pecado sem arrependimento. Aconteceu um caso assim em Corinto. E Paulo foi taxativo na forma que a igreja devia agir. Paulo foi, eu acho que, na verdade nós precisamos ser assim como Paulo. Mas hoje na igreja brasileira, quando a igreja age como Paulo agiu, olha, é até perigo. Mas é assim que é a forma bíblica de agir. O que aconteceu? Existia um rapaz em Corinto
que ele estava tendo relações com a madrasta. Estava se envolvendo com a madrasta. E olha o que Paulo fala sobre esse caso. 1 Coríntios 5, 1 a 5, diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo dele seja destruído e seu espírito salvo no dia do Senhor. Paulo foi taxativo: expulse esse homem da igreja. Ele tem que sair daqui, expulse eles daí. Como que vocês toleram isso? Como que toleram a imoralidade? Um dos pecados que em toda a Bíblia você vai ver que Deus reprova é a imoralidade. Porque a imoralidade confronta a santidade de Deus. E nós temos que buscar santidade. Nós temos que buscar a santidade, buscar ser santos em tudo que a gente faz. E quando há uma imoralidade no meio da igreja, tem que ser riscado, rasgado, excluído, expulso do meio da igreja. A igreja tem que ser limpa da imoralidade. Deus não tolera tudo. Ele é intolerante com o pecador que não se arrepende e volta às velhas práticas. Vejamos o que Deus diz sobre um justo voltar ao erro. Ezequiel 18, 24. Se, porém, um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado, as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhuma das coisas justas que fez será lembrada, por causa da infidelidade de que é culpado, e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Olha o que Deus fala: aquele que é justo, se ele voltar ao pecado, eu não vou me lembrar mais da justiça que ele fez. Para mim é apagado as coisas boas que ele fez. Agora ele é condenado à morte. Jesus é intolerante com o pecador que não se arrepende. E Jezabel também representava o adultério espiritual, porque na Bíblia, por diversas vezes, quando Deus fala de adultério, ele está falando de adultério espiritual. Ele compara o adultério de um homem e de uma mulher, do adultério de Israel com ele, da igreja com ele. O adultério espiritual é muito mencionado na Bíblia, quando o povo trocava o Deus vivo por deuses falsos. E Jezabel fez isso, fez com que esses deuses, com que o povo fosse adorar deuses falsos. Olha o que Martinho Lutero diz: aquilo que a pessoa põe em seu coração, aquilo é seu Deus. E eu fiz um recorte do que está no meu livro, quando eu faço o comentário de Lutero, que ali está escrito: se na tua vida qualquer bem material, como propriedade, uma casa boa, um carro, dinheiro, bens ou qualquer outra coisa que ocupe o primeiro lugar, monopoliza os teus pensamentos, absorve teu tempo, então tens outros deuses. Quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, mas os bens em primeiro lugar, as coisas em primeiro lugar, essas coisas são outros deuses. É onde nos prostramos. Pessoas se prostram ao dinheiro, pessoas se prostram aos filhos, pessoas se prostram ao cônjuge, pessoas se prostram ao trabalho, pessoas se prostram ao carro, à casa. E isso é ter outros deuses. Quem fez o seminário, nós vamos ter outro o ano que vem, ou quem lê o meu livro, vai entender bem isso, porque isso é uma ofensa contra Deus, é transgredir o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Um dos piores pecados é o adultério espiritual. É trocar Deus por qualquer outra coisa. Quando não damos valor ao culto, quando não o adoramos,
quando não preferimos, quando preferimos nos curvar a imagens que não falam, quando nos curvamos aos vícios, ao trabalho, ao dinheiro, e esquecemos que tudo vem de Deus. Deus é intolerante com o pecado, mas espera de todos que se arrependam e se volte para Ele. Jesus, no versículo 21 e 22, dê-lhe tempo para se arrepender da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Jesus tem tolerância e paciência, mesmo com quem erra. Jesus tem tolerância e tem paciência, mesmo com quem erra. Deus ama e cura todo aquele que comete pecado, mas se arrepende. Arrependimento é a chave para derramar a bênção de Deus sobre nós. Ele é paciente, Ele é longânimo. O que é paciência? O que é longanimidade? É um ânimo longo. Deus não pune na hora que a pessoa comete o pecado, o erro. Ele espera, porque Ele espera a pessoa se arrepender. Ele espera a pessoa voltar atrás. Ele não mata na hora, Ele não pune na hora. Ele é paciente. Então por isso, nessa hora Ele é tolerante. Ele é tolerante. Ele demora a punir, Ele demora a executar a sua justiça. Mas Gálatas 6:7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Porque Deus é paciente, mas não é cego, não é tolo, não é omisso. Ele é paciente e ainda dá tempo de buscar o seu perdão e a reconciliação. A paciência de Deus nos abençoa. Nos abençoa. Ainda bem que Ele é paciente, gente. Imagina se Ele não fosse. Ainda bem que Ele é paciente com a gente. Que como a gente reclama, como a gente murmura, como a gente erra, mas Ele é paciente. Ele espera. Ele espera você se arrepender. Ele espera você voltar atrás. Ele espera você aprender. A paciência de Deus nos abençoa. Mas, no versículo 24 a 28, Jesus tem promessas. 24 diz assim: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele os governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Jesus sempre tem lindas promessas para quem anda com Ele e para quem deixa as velhas práticas. Olha o que Ele prometeu. Primeira coisa, Ele diz: eu não vou colocar fardo em vocês. Se vocês não seguiram os conselhos de Jezabel, se vocês não profanaram, se vocês não adoraram outros deuses, se vocês não se poluíram com a imoralidade, eu não vou colocar fardo sobre vocês. Jesus não bota fardo. Jesus não faz a gente carregar fardo. Jesus não bota peso sobre nós. Pelo contrário, Ele nos alivia a carga. Ele nos alivia o peso. Ele nos faz ser leve. E aí Ele faz a promessa que quem vencer terá força e poder. Quem vencer terá força e poder. Terá poder, terá força, irá governar. Jesus, maravilhoso, nos aponta uma esperança.
Primeiro, gente, se você pecou, se você errou, se você tem errado e tem pecado, e não quer mais errar, se arrependeu, ele diz que ele vai dar a estrela da manhã. Se você pecou, se você errou, e se arrependeu, e não quer mais voltar atrás no erro, para você nascerá um novo dia. Nascerá um novo dia, uma nova esperança, um novo momento. Assim como em Ezequiel, Deus tem uma sentença terrível para quem pecar, no mesmo capítulo, ele tem uma incrível bênção para quem se desviar dos maus caminhos. Em Ezequiel 18, 26 a 28 diz: se um justo desviar de sua justiça e cometer pecado, ele morrerá por causa disso, por causa do pecado que ele cometeu, morrerá. Mas se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é justo e direito, ele salvará a sua vida, por considerar todas as ofensas que cometeu e se desviar delas. Ele com certeza viverá e não morrerá. Em Miqueias 7,19 ele diz: de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Só um parênteses, não existe a expressão, nenhuma parte da Bíblia, do mar do esquecimento, tá, gente? É dessa passagem que tiram isso, que Deus vai lançar os nossos pecados, os nossos erros no fundo do mar. Se aquele que pecou se arrepender, ele diz que não vai lembrar mais. Assim como o justo errou, ele não lembra da justiça, mas quando o ímpio erra e se arrepende, ele não lembra mais da impiedade, ele não lembra mais do erro, ele não lembra mais do pecado. Isaías 43, 25, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Olha Deus, olha gente, Deus falando. Acho que você não entendeu o que eu acabei de ler em Isaías. Acho que você não entendeu, acorda, olha o que Deus está falando. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ele apaga, para quem se arrepende, ele apaga, ele esquece, ele joga fora, ele não quer saber quem você foi, o que você era, o que você fez. E o segundo ponto, para finalizar: pode tudo estar ruim, pode tudo estar escuro, pode tudo estar dando errado. Jesus nos diz: fica tranquilo, eu sou a estrela da manhã. Amanhã é outro dia e você verá o brilho no céu. Amanhã é um outro dia e você verá um brilho no céu. Eu estou lançando essa palavra profética para você. Amanhã será um outro dia e você verá um brilho no céu. Amanhã é um outro dia e você verá um brilho no céu. Um brilho no céu amanhã é um outro dia para você. Amanhã é uma nova esperança que nasce. Amanhã você verá o brilho no céu. Não importa o que você está passando, creia nessa palavra, nessa promessa de Jesus para nós. Concluindo, Jesus é intolerante quando uma igreja tolera com o pecado. É tolerante com o pecado. Seus olhos têm chama de fogo para queimar todo o pecado. Você vai se conhecer e se enxergar como verdadeiramente é aos pés de Cristo. Jesus ama e deseja que cada um de nós cresça no que é bom para todos, mas diminua no que não agrada a Ele. Que a gente cresça no que é bom, no serviço, no amor, na perseverança. A gente cresça nisso, mas diminua naquilo que não agrada a Ele. Tire da nossa vida
o que não agrada a Ele. Tolere o amor, o serviço, a perseverança, mas não tolere o pecado em nosso meio. Tenha fé, esperança e persistência. Um novo dia nascerá. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar?